esse tempo novo que a igreja está enfrentando, né? O manual de revitalização foi lançado no mês passado. Falo mês passado porque hoje já é o 1º de abril, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O pastor Edivan apresentou aqui na nossa convenção geral intermediária no ano passado um estudo que ele fez sobre a estatística do número de membros da igreja, período de 2015 a 2022. Nada melhor que os números para nos levarem a refletir, de certa maneira, a saúde da nossa igreja. Então, eu queria que você falasse sobre essa análise, comentasse o que pensa que teria contribuído para o decréscimo da nossa membresia. A gente sabe que, de maneira geral, as igrejas evangélicas, de maneira geral, têm tido, as tradicionais principalmente, né, pentecostais também, um decréscimo na sua membresia. Algumas poucas igrejas mais recentes é que têm tido um boom no seu crescimento. Mas o que nos interessa aqui é a nossa denominação. Então, o pastor Edivan fez esse estudo analítico sobre a estatística da nossa igreja nesse período. O que você, o pastor, entende que poderia ter contribuído para esse nosso decréscimo, né? Como se fosse assim um diagnóstico. Todas as igrejas, assim, pelo menos uma grande parte das igrejas tradicionais, pentecostais, as igrejas históricas, né? Elas começaram a passar por um processo de diminuição, elas desaceleraram o processo de crescimento e boa parte delas atingiu o platô, que é aquele estágio onde a igreja nem cresce nem diminui. E a nossa, isso é comum, né? Estatisticamente, em boa parte das igrejas tradicionais e pentecostais. Só que a nossa, ela teve um fenômeno interessante. Ela cresce até o início desse projeto, até onde nós começamos a medir, em 2015, e ela não tem o estágio platô, né? Ela já começa um processo de decréscimo bem antes da pandemia. A pandemia, na verdade, aprofundou a crise que a gente já estava enxergando no horizonte. Na verdade, assim, essa crise que a gente vive hoje de decréscimo, de queda das igrejas, e algumas igrejas até colapsando, outras fechando, ela é um conjunto de vários fatores, né? Querendo ou não, a gente sempre vai cair na questão cultural da igreja. Com o passar do tempo, a gente foi se distanciando da ideia da questão da cultura do discipulado. Em algum momento, a gente não sabe precisar quando, a igreja ela foi abrindo espaço para uma cultura mais institucionalizada, né? Para aquela ideia da igreja consumidora, a igreja que não é uma comunidade, ou seja, onde todas as pessoas fazem parte de um processo de construção da igreja, que se comprometem com o desenvolvimento da igreja. Então, assim, a gente diagnosticou que em algum momento essa cultura ela foi sendo colocada de lado e foi se dando a ideia de uma igreja muito institucionalizada. Isso fez com que a gente se afastasse da cultura do discipulado. Quando a gente se afasta da cultura do discipulado, isso não significa que a gente não discipulava, né? Deixar isso bem claro para os irmãos, que esse meu linguajar é porque eu já está habituado junto com a igreja local que eu pastoreio. Mas esse discipulado que nós fazíamos era o discipulado institucional. É aquele discipulado que você coloca a pessoa na sala de aula, você dá ali alguns meses de doutrina bíblica para ela, e direitos e deveres do membro, e pronto, batiza e joga ele na vida da igreja. Só que o discipulado é mais que isso, né? O discipulado é a formação do caráter cristão. É quando você implementa num indivíduo a cultura bíblica a ponto de ele deixar práticas antigas pecaminosas e ele passar a viver uma prática de um discípulo de Cristo, de um imitador de Cristo. E essa construção ela não se dá em 6 meses. Ela é uma construção contínua que, em média, vai durar aí 2, 3 anos. Até que um pecador que não tem nenhuma cultura bíblica passe a ser realmente assim um discípulo de Cristo. Então a gente foi se afastando disso, né? Nós fomos criando a cultura institucional, nós fomos criando equipamentos, instrumentos para suprir aquilo que seria bom senso. Então a gente foi criando equipes de visitação, quando a visitação faz parte de um processo natural do discípulo. A gente foi criando as equipes de discipulado. Então tudo isso foi criando um abismo entre uma cultura, ou seja, onde a igreja deveria viver isso cotidianamente,
tranquilamente. Mas foi sendo setorizada, né? Foi sendo setorizada. Discipulado é o pessoal que... Exatamente. Eu costumo dizer que a gente foi terceirizando as coisas mais importantes da igreja. A gente foi colocando a responsabilidade de poucas pessoas, algo que fazia parte do corpo todo, né? Então, assim, eu tinha um ponto muito importante, assim, que me fez uma situação icônica, né? Eu estava numa das nossas igrejas, uma irmã se levantou e disse: pastor, olha, o senhor está fazendo esse treinamento com a gente, mas eu quero dizer que tem uma irmã disse o nome da irmã, está muito triste porque a igreja não tem visitado ela. A igreja a abandonou. Mas como é que a senhora soube dessa situação dela? Ela disse: não, eu visito ela e ela me falou. Então a igreja não abandonou, porque a senhora é a igreja. Mas na mente, inconscientemente das pessoas, é o pastor. Inconscientemente, na mente das pessoas, elas adotaram um sistema institucional. Quem visita é o responsável por aquela pessoa. Isso é uma cultura de morte, né? Exatamente. A longo prazo. Exatamente. Não de vida. Vai fazer com que a igreja adoeça. E quando essa cultura ela foi aos poucos substituindo a cultura do discipulado, ela foi criando algumas crises, né? Ela criou a crise geracional. Então a gente, em detrimento ao sofrimento do jovem, a gente mantinha certa feita um pensamento tradicional que sacrificou muitos jovens, porque nós não tínhamos a ideia do discipulado, e o discipulado ele é geracional, né? Paulo escreve a Tito, por exemplo, sobre as mulheres, que as mais velhas discipulem as mais novas, né? Ensinam, instruam. Esse processo discipular ele é geracional. Então isso gerou uma crise geracional. Então nós vamos ver a perda de muitos jovens de uma geração, não só na nossa igreja, né? De um Você contexto falou geral. Na sua palestra também, né? Está aqui no nosso guia, de líderes cansados, desmotivados, pastores isolados e sobrecarregados, a crise geracional, né? Você citou também, jovens abandonando as igrejas, né? Então exatamente. Esse é o resultado É o resultado. Eu costumo dizer que todas as nossas dores, elas vão cair na vala da questão cultural da igreja. Da cultura que nós adotamos como igreja, que faz com que nós nos comportemos de certa maneira, de uma maneira mais institucional do que discipular. Então isso vai gerar muitas crises. Por exemplo, vai fazer o isolamento dos líderes. As pessoas que estão nos assistindo agora vão testificar. Eu nem conheço a igreja de todo mundo, mas eu sei, por exemplo, que o líder de uma SAFP, o líder de uma Jovep, quando ele passa um ano sendo líder, no outro ano ele já não quer ser mais líder. Ele já não deseja mais ser líder, porque o sistema cultural, ele suga todas as forças, mesmo que a pessoa tenha vocação do líder. Ele suga as forças do líder, né? Então, às vezes nós vamos ter pessoas muito boas, vocacionadas, mas que não querem mais a liderança, porque enxergam a liderança não dentro do contexto bíblico, mas eles enxergam a liderança dentro desse contexto institucional, que é perverso, né? Eu costumo dizer que esse sistema, ele é meio que uma máquina de moer. Você termina cansado. E você que é líder de SAFP e a Jovep sente isso. Agora imagine isso numa dimensão 10 vezes maior, que é a dimensão pastoral. Porque a dimensão pastoral, ele tem cobranças. E quando eu falo cobranças, eu não falo só das cobranças institucionais, dos presidentes regionais ou superintendentes. Eu falo da nossa própria cobrança, né? O pastor ele se cobra por resultados. Ele se cobra... pode ter certeza que o seu pastor aí, meu irmão, que está assistindo, se sua igreja estiver numa situação como essa, ele está numa séria crise vocacional. Ele fica se perguntando se é isso mesmo que Deus chamou ele para fazer. Porque todo homem que aceita o pastorado, ele aceita com um ardor no peito de fazer algo diferente na obra do Senhor. Mas acaba que ele vai se deparando com esse muro cultural, onde ele vai sempre estar renunciando a algumas coisas importantes para a família. Ele vai sacrificando a família, ele vai sacrificando a si mesmo, ele vai se moldando ao estereótipo, à estrutura que existe. E acaba que aquilo pelo qual Deus o chamou passa a ser colocado em segundo plano. Ele fica cansado. E na maioria das vezes ele se isola, né? Porque ele se sente fracassado e ele não quer externar isso com outros colegas. Então ele fica cansado, sozinho. E isso vai virando uma bola de neve, né? O pastor Ademir é o secretário aí do assistência pastoral, né, aos pastores, e percebe que cada vez mais o número de pastores ele vai aumentando. Por quê? Porque essa crise cultural ela vai gerando várias crises, né? Crise de relacionamentos, pastor para com pastor,
crise pessoal, de vocação. Então, isso gera uma crise de liderança. Então, você pode ter hoje, por exemplo, uma safra muito menor de jovens que querem o ministério. Os jovens preferem carreira, preferem construir suas vidas em outra área que não seja a igreja. Por quê? Porque o que eles veem da liderança é uma liderança sofrida, uma liderança isolada, é uma liderança cansada e sem perspectiva, sem visão. Então, tudo isso acentua a crise, né? Quando você olha só para essa situação que a gente vive, ela acentua a crise, ela coloca a crise numa posição bem pior, porque além da crise, tem a falta de perspectiva. Então, quando isso acontece, você percebe meio que um carro descendo ladeira abaixo. Quando nós olhamos só para o contexto da crise, né? Sim. Que a cultura gerou. Então, diante de todas as análises que a gente fez, tanto na igreja local, da qual eu pastoreio, como na igreja num contexto geral, né, que a gente fez todo um estudo para a Convenção Geral Intermediária, a gente percebe que tudo vai desembocar na cultura de igreja. Tudo vai desembocar de como nós pensamos igreja, de como nós agimos como igreja, de quais são os nossos valores, quais são as coisas mais importantes que a gente tem. Como pastor, como liderança, quais são as coisas mais importantes? Então, tudo isso desemboca o nosso comportamento, mostra as nossas prioridades e acaba aqui gerando essa crise profunda, né? Não só na nossa igreja, nós estamos falando da nossa igreja especificamente, mas em muitas outras igrejas hoje aí, históricas que estão passando pelo processo de revitalização, né? Ou se revitaliza ou morre.